Colossenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Você que encontrou, vamos nos pôr de pé, fazer a leitura pública da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Paulo está falando aqui sobre a ressurreição dos mortos. Versículo 13 diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amado Deus, Pai bondoso, nosso Pai, obrigado pela leitura pública da Tua palavra. Nesse momento, ó Deus, nossa oração é que o Senhor nos cative em Tua palavra. O Senhor tire do nosso meio tudo aquilo que tenta tomar nossa atenção e que nós possamos, ó Deus, estar sensíveis à Tua voz. Teu Santo Espírito, ó Deus, trabalhe os nossos corações para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido. E oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Bom, nós vamos tratar sobre esse assunto hoje, sobre o arrebatamento da igreja. E eu começo aí no slide colocando justamente isso. Rapaz, nossa igreja tem crescido em número de membros, né? Graças a Deus por isso. Isso é bom, quando a igreja cresce, quando a igreja se desenvolve, quando a igreja tem realmente pessoas aceitando a Cristo, pessoas se reconciliando. Então isso é o natural. Acontece na dinâmica da igreja, ela crescer. Mas devemos observar que à medida que o rebanho fica maior, é necessário nós enfatizarmos aqui pontos essenciais acerca da nossa fé, acerca daquilo que cremos. Então, à medida que a igreja vai crescendo, à medida que a igreja vai desenvolvendo, se faz necessário a gente voltar para alguns pontos essenciais da nossa fé. Se faz necessário a gente voltar para alguns pontos que de fato são básicos, são basilares, porque se nós não fizermos isso, muitos problemas virão disso. Muitos problemas surgirão se nós não tratarmos desses pontos essenciais, desses pontos cruciais. A minha última pregação foi sobre a morte e a sua relação com o cristão. Isso há 2 domingos atrás. Falei aqui sobre essa realidade da morte, sobre o efeito da morte, o que vem após a morte. Mas nós podemos ser surpreendidos com o arrebatamento da igreja. Nós falamos sobre a morte e hoje nós vamos tratar sobre esse outro aspecto que também é muito importante na vida do cristão, que é justamente o arrebatamento da igreja. E para esclarecer logo de forma inicial, nossa igreja acredita no arrebatamento da igreja e nós somos uma igreja pré-tribulacionista. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, um arrebatamento literal, sim, e no arrebatamento antes da grande tribulação. Certo? E nós vamos justamente tratar sobre isso. Primeiro eu quero começar do básico, falando sobre esse assunto. Pastor, o que é isso, pastor? Pré-tribulacionismo, pastor. Nunca nem escutei essa palavra. E o senhor disse que a gente é isso, Então eu quero explicar de forma básica aqui, rápida, o que é isso, O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento da igreja, tanto dos santos vivos quanto os mortos, ocorrerá antes do período de 7 anos da grande tribulação, certo?
aquela 70ª semana de Daniel, né? Daniel 9, 24 a 27. Então, o pré-tribulacionismo diz que antes dessa semana, dessa 70ª semana, antes desses 7 anos, né, que culminarão aí nessa grande tribulação, o Senhor arrebatará a sua igreja. O Senhor levará a sua igreja. Para o pré-tribulacionista, o arrebatamento será o livramento da igreja dos sofrimentos vindouros, conforme Apocalipse 3:10. Daqui a pouco nós vamos olhar esse texto. Bom? Mas nós defendemos isso. Nós acreditamos que o arrebatamento é justamente esse livramento, onde Deus vai nos guardar para si, vai nos levar para si, nos livrando disso. Né? Essa é uma posição mais coerente, biblicamente falando, e é a posição mais tradicional na maioria das igrejas, certo? Porque justamente ela é bastante coerente. Mas, pastor, tá bom, eu sei que isso, nós acreditamos nisso. Mas o que é que a Bíblia fala sobre isso? Bom, eu quero olhar a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender o que é que a Bíblia fala sobre isso. E essa doutrina, meus irmãos, não é algo visto apenas em livros de teologia sistemática, ou sem nenhum fundamento bíblico. Eu não sei se você já teve a oportunidade ou a experiência de ouvir alguém dizer que acreditar nisso é besteira, que acreditar nisso é bobagem, é balela. Mas grandes homens de Deus, desde o primeiro século até hoje, têm defendido aí essa doutrina. Certo? É uma doutrina mais coerente, é uma doutrina que é realidade na maioria das igrejas tradicionais. E eu quero ver com você, nisso, o que a Bíblia fala acerca disso, eu quero ver com você aqui 3 bons motivos bíblicos para nós acreditarmos no arrebatamento antes da tribulação. Quero ver aqui, ver com vocês isso. E eu convido você a abrir sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que é justamente aquele versículo que eu citei antes. Porque Apocalipse 3:10 é um bom motivo para nós acreditarmos no arrebatamento antes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Apocalipse 3:10 vai nos dar essa promessa. E essa promessa aqui está baseada, né, ele faz essa promessa porque essa palavra estava sendo guardada. E isso dá uma referência não só a essa igreja, não só a igreja de Filadélfia. O capítulo 3, desde o versículo 1 aí, até o versículo 13, é uma carta à igreja de Filadélfia. Mas isso não se aplica apenas à igreja de Filadélfia. Porque se você olhar aí no versículo 13, o que é que João diz? Quem tem ouvidos, o que é que Deus diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, embora seja uma carta endereçada para Filadélfia, mas isso é uma mensagem que foi passada ali, que foi dita para todas as igrejas. E a promessa aqui, justamente é que nós, né, seremos guardados, certo? E eu explico mais um pouco, eu digo, olha, a hora da tentação aqui está relacionada com a hora de provar a terra, ou seja, a tribulação, né, que foi profetizada posteriormente, a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar sobre isso em Apocalipse. E acerca dessa hora, dessa tentação, dessa tribulação grande que virá sobre a terra, de Deus diz, vocês serão guardados. Os cristãos, a igreja será poupada. Eu os pouparei dessa hora. Eu os livrarei dessa hora. Só que alguns teólogos, principalmente de internet, ensinam que essa frase significa que eles irão, que Deus, né, Deus dizendo, eu irei guardá-los. Ele vai dizer, não, o que Apocalipse 3:10 está dizendo é que a igreja será protegida durante
esses 7 anos. A igreja vai estar na grande tribulação, mas ela será guardada, ela será protegida, certo? Mas, meu irmão, essa interpretação só existe por falta de uma boa interpretação gramatical da Bíblia, gramatical do grego do Novo Testamento, certo? Como eu afirmo isso categoricamente. Uma boa interpretação dessa preposição que há no texto grego, nesse versículo, como em vários outros versículos, leva a um entendimento diferente, ao entendimento que nós entendemos. Né? Eu coloquei aí o texto, acho que está no slide, de Provérbios 21, 23. Olha, na Septuaginta, né, Provérbios 21, 23 diz assim, ó, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias, certo? E essa preposiçãozinha tão importante está aí, né, das angústias. Guardar a boca e a língua não é uma maneira de você se proteger durante os tempos de angústias. Não é isso que Provérbios está dizendo. Olha, você guarda a boca e a língua e a sua alma será guardada e protegida durante a angústia. Não, não é isso. Está dizendo, olha, o que guarda a boca e a língua, ele vai evitar um problema. Ele vai ser livrado da angústia. Ele vai ser poupado da angústia. Ele não passará pela angústia. Então, a partir desse entendimento, nós podemos chegar a essa compreensão muito óbvia, que ele não está falando de algo que é protegido durante, mas sobre algo que é evitado. Mas eu vou para o Novo Testamento, que existem outros textos também claros. No Novo Testamento, essa preposição aí, né, que está no slide, claramente possui o mesmo sentido. Em Atos 15, 29, pediu-se que os cristãos de origem gentia se abstivessem de certas práticas ofensivas aos cristãos judeus. Praticamente, que se abstivessem do sangue, da carne com sangue. Certo? Mas, o que é que os apóstolos estavam exigindo? Que eles tomassem cuidado enquanto comiam a carne com sangue? Não. Os apóstolos estavam justamente dizendo, fujam disso. Saiam disso. Se abstenham totalmente. Não é que você vai ali ficar observando se alguém está ali olhando e quanto você come. Ele estava exigindo também essa separação. Por último, Tiago 5,20, nós lemos que se um cristão que comete pecado se recuperar de seu desvio, ele será salvo da morte física. De novo, essa preposição aí bem importante, a mesma que é utilizada em Apocalipse 3,10. E de modo nenhum aqui, Tiago está ensinando um certo tipo de ressurreição, que vai ser protegido da morte física na morte física. Sair de dentro da morte física ou nada do tipo. Está falando que ele será livrado. Ele vai escapar da morte física. Aquele que comete o pecado e ele se recupera do seu desvio, ele vai ser livrado. Ele vai ser retirado. É por isso que a partir desses versículos, desses exemplos, de vários outros versículos, nós podemos entender que a promessa de Apocalipse 3,10 não garante que seremos preservados das provas. Nós seremos guardados na prova durante a tribulação. Não. Ele quer muito mais. Ele quer além disso. Ele quer passar uma certeza maior. Ele vai dizer, vocês não passarão pelo período da tribulação. É isso que Apocalipse 3,10 está dizendo. Conforme vocês guardaram a minha palavra, vocês perseveraram na minha palavra, eu livrarei vocês da hora da tentação. Vocês não passarão pela tentação. Esse é o sentido. Essa é a ideia. Eu coloco aí, né? A promessa não é eu te guardarei das provações, mas sim eu te guardarei da hora da provação. É como se eu dissesse para você, certo? Lembre-se do seu tempo de escola. Eu sou o professor. E eu chego, uma coisa é eu chegar para você e dizer, eu vou livrar vocês na prova. O que é que eu estou dizendo? Que vocês vão passar na prova, vocês vão ter que fazer a prova,
mas eu vou livrar vocês. Outra coisa é eu dizer, eu vou livrar vocês da prova. Ou seja, vocês não passarão pela prova. E é esse o sentido de Apocalipse 3:10. Essa é a ideia de Apocalipse 3:10. Conforme vocês guardaram a minha palavra, vocês perseveraram nisso, também eu guardarei, eu protegerei, eu tirarei, vocês não passarão pela grande tribulação que há de vir sobre a terra. Essa é a nossa crença. É nisso que nós cremos. E esse é o sentido da promessa de Apocalipse 3:10. É uma garantia de que nós não passaremos pela tribulação. Nós não atravessaremos a tribulação. Nós seremos tirados dela. Seremos aqui protegidos ao sermos retirados. Um outro bom motivo, eu convido você a voltar para a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo faz algo também interessantíssimo aqui. Vamos ler o começo do versículo 13, do capítulo 4, versículo 13, e depois vamos ler o capítulo 5, versículo 1 e 2. O que é que ele diz no capítulo 4, no versículo 13? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, como os demais que não têm esperança. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês permaneçam na ignorância. Eu não quero, esse assunto vocês não sabem. E eu vou ensinar porque eu não quero que vocês permaneçam na ignorância. E como é que ele começa o capítulo 5, versículo 1 e 2? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que ele tratou no capítulo 4, eles não sabiam. Eles estavam sendo ensinados. O que ele trata agora, vai começar a tratar agora no capítulo 5, que é a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. O que é que Paulo diz? Vocês sabem muito bem. Vocês têm pleno conhecimento. Então, em 1 Tessalonicenses 4, 3 a 18, Paulo estava aqui acalmando esses irmãos. Eles estavam com medo. Paulo estava tentando aqui acalmar o medo de alguns que pensavam que alguns cristãos mortos ali não serão não herdariam os céus. Oh, meu Deus, fulano morreu. E agora? Como é que ele vai herdar o céu se ele morreu? E aí Paulo vai dizer, ó, meu irmão, vocês são ignorantes acerca desse assunto e eu vou ensiná-los. Sua explicação nesse parágrafo do capítulo 4, do 3 ao 18, era algo que eles desconheciam. Mas, em contraste, estavam bem informados sobre o início do dia do Senhor, conforme explicou aí em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Ele vai dizer, sobre o dia do Senhor, vocês têm pleno conhecimento. Vocês sabem muito bem. Vocês têm aí o Antigo Testamento. Eu falei no meu ministério aqui acerca do dia do Senhor. Então, acerca da segunda vinda do Senhor, vocês sabem perfeitamente. Eu não preciso falar sobre o dia do Senhor. Então, Paulo faz esse contraste. Paulo diz, olha, disso vocês não sabem, disso vocês sabem. E por que não sabem? Porque não há revelação do arrebatamento no Antigo Testamento. Então eles não sabiam, e por isso que Paulo vai aqui no capítulo 4 explicar e ensinar, né? O contraste entre os assuntos dos dois capítulos é aumentado pelo fato de Paulo ter usado uma expressão bem comum para falar de um assunto novo e fazer um contraste. É como se eu estivesse dizendo para vocês, a gente estivesse conversando e ele dissesse, olha, eu sou ótimo em português, mas eu sou péssimo em matemática.
Mas eu não sei nada de química, mas eu sei muito bem de sintaxe. Eu estou fazendo o contraste entre algo que eu não sei e algo que eu sei. E essa expressão que Paulo está fazendo aqui é a mesma coisa que Paulo está fazendo aqui. Ele começa num capítulo falando algo que eles não sabiam, e Paulo está exortando, está ensinando, e começa o capítulo 5 dizendo, mas disso daqui vocês sabem muito bem. Eu não preciso lhes ensinar acerca disso. Portanto, com esse contraste, o arrebatamento não faz parte do dia do Senhor. Pelo contrário, o dia do Senhor começa no início da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja, então, é arrebatada, o dia do Senhor se inicia. E um terceiro bom motivo é acerca da igreja. Você já teve a oportunidade de ler Apocalipse, né? Outro bom argumento em favor do arrebatamento antes da tribulação é a ausência da menção à igreja em Apocalipse 4:19, quando a tribulação é descrita detalhadamente. Você teve a oportunidade de ler Apocalipse, você vai perceber esse fato. A partir do capítulo 4, não existe mais referência à igreja. Ele não fala mais de igreja. Então, também é um terceiro bom motivo para nós acreditarmos nesse arrebatamento antes da tribulação. Por isso, e outros motivos, é que nós, nossa igreja, somos pré-tribulacionistas e acreditamos no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Mas eu quero agora sair do geral e entrar agora, dar um passo mais profundo. Quero olhar aqui com você, ainda aqui em 1 Tessalonicenses, alguns elementos importantes do arrebatamento. Para que não seja apenas um debate de ideias. Para que não seja apenas uma teologia longe e distante. Mas que o arrebatamento seja algo também do chão da igreja, algo que nós vivemos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, vai nos mostrar um primeiro elemento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O primeiro elemento do arrebatamento é a volta de Cristo. É interessante, porque Paulo começa, porque o mesmo Senhor descerá dos céus. E é o mesmo que o anjo disse na ascensão de Jesus em Atos 1:11. Os apóstolos estavam lá olhando lá, olhos fitos aqui atrás de achar Jesus. Será que cadê Jesus? E aí os anjos disseram, olha, o que é que vocês estão olhando? O que é que vocês estão aí procurando? Esse mesmo Jesus que de vós foi recebido nos céus, esse mesmo Jesus que saiu do meio de vocês e foi recebido nos céus, esse mesmo Jesus há de vir dos céus. Mesma forma como vocês viram. Há um retorno. O próprio Senhor retornará para o seu povo. Versículo 16 nos dá essa garantia. Versículo 16 nos diz que aquele Jesus que encarnou, que viveu o seu ministério, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou e que foi recebido nos céus, esse mesmo Jesus voltará. O Senhor Jesus voltará para o seu povo. Com alarido e com voz de arcanjo, né? Acompanhado de toda a sua grandeza que sua presença merece. A sua trombeta reunirá os mortos em Cristo. Os mortos serão, então, ressuscitados. Os mortos, então, receberão os seus corpos. E nós teremos os nossos corpos glorificados. Então, nos encontraremos com o Senhor. A volta de Cristo é um elemento essencial no arrebatamento da igreja. E ainda no versículo 16, o segundo elemento importante é a ressurreição.
Olha que interessante. Somente os mortos em Cristo serão ressuscitados. Os cristãos que morreram desde o dia de Pentecostes até o momento do arrebatamento, eles serão ressuscitados, receberão seus corpos glorificados. Embora pessoas antes de Pentecostes tenham morrido, crendo no Messias que viria, mas eles não fazem parte da igreja. Eles não fazem parte daqueles que estão em Cristo, nessa nossa dispensação. E nós, os vivos, menos agora, né? Seremos transformados. Portanto, os dois grupos vão experimentar aqui mudanças diferentes. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 2, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. Eles receberão corpos incorruptíveis. Nós seremos, então, transformados. E a ressurreição dos mortos e a trasladação dos vivos ocorrerão em um momento indivisível de tempo. Não é um processo. Não é uma série que demora a acontecer. Não é uma coisa gradual que vai acontecendo por etapas. É algo instantâneo. Paulo vai dizer isso. Que é no abrir e fechar de olhos. É algo rápido. Ambos os grupos experimentarão a ressurreição e a transformação. E no versículo 17 do nosso texto, dá um terceiro elemento importante. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Olha que beleza. E assim estaremos sempre com o Senhor. Eu traduzi, eu coloquei no slide, traduzi diferente. Essa garantia, estaremos para sempre com o Senhor. Fica melhor, fica mais específico. Estaremos para sempre com o Senhor. Isso é um consolo eterno, acima daquilo que é tudo passageiro desse mundo. Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, meu irmão, quando você tiver o seu corpo glorificado, quando você for arrebatado, quando a igreja for arrebatada, nada mais vai estar sujeito à morte. Todas as tristezas do passado, todas as misérias e tentações, todas as perguntas, tudo será esquecido e respondido por esse fato. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós exultaremos de alegria por isso. Eternamente estaremos com Ele. No versículo 18, há um conforto para nós. Portanto, consolai-vos uns aos outros, essa palavra. Portanto, a palavra do arrebatamento, a verdade do arrebatamento, tanto consola quanto encoraja. A palavra, ela tem esses dois sentidos. Ela nos consola dizendo que a igreja terá um encontro. Ela irá ao encontro do seu noivo e o seu noivo virá ao encontro da sua noiva. Haverá esse encontro. E nesse momento, os mortos em Cristo e os crentes vivos receberão corpos glorificados. E então nos reuniremos com o Senhor nos ares. Esse é o nosso consolo. Nós teremos esse encontro. Teremos corpos transformados. Mortos receberão os corpos glorificados, incorruptíveis. E todos os crentes serão reunidos num só momento, ajuntados e atraídos por um poder invisível, todos desaparecerão da face da terra. E esse será o fim da nossa trajetória aqui na terra. Temos para sempre com o Senhor. E, amados, dando um passo mais além, eu quero olhar agora o lugar do arrebatamento na sua vida. Nós vimos isso como igreja, vimos isso como teologia. Quero ver isso na sua vida. O lugar do arrebatamento. E
Vamos ler aí 1 Tessalonicenses 3,13. Paulo diz algo muito interessante. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os teus santos. Eu inicio esse ponto fazendo uma pergunta. Você anseia por esse momento em que o Senhor chamará desta terra os que são dele? Você deseja isso? Você ama a vinda de Jesus? Talvez você responda sim, pensando apenas em se livrar dos incômodos do dia a dia. Normal a gente dizer isso, né? Oh, rapaz, para que Jesus venha logo. Para que Jesus volte logo. Mas não é porque a gente ama a vinda de Jesus. Não é porque a gente anseia pela vinda de Jesus. É que a gente quer se livrar de algumas coisas. Geralmente os jovens têm prova amanhã. Oh, Jesus, se eu voltasse hoje era tão bom. Rapaz, amanhã eu vou ter uma reunião chata. Não, rapaz. Jesus voltasse hoje, rapaz. Bom. Não ia precisar mais pagar as contas. As contas ficavam tudo para trás. Graças a Deus. Ah, se Jesus voltasse logo. Mas, irmão, se você espera pela volta de Cristo só para que seus problemas desapareçam, isso não é amar a vinda de Cristo. Você não ama isso. Você não anseia. Amar a volta de Jesus, de verdade, é viver uma vida totalmente voltada para Ele, condicionando todo o nosso agir a esse grande evento. É quando você molda toda a sua vida a partir do arrebatamento. O Senhor pode voltar a qualquer momento eu posso ser levado aos céus. Você vai então forjar a sua vida, moldar seus planos, suas decisões, tudo a partir dessa verdade do arrebatamento. Digamos que Jesus voltasse próximo domingo. Próximo domingo, às 21 horas. Jesus marcasse. Horas, Jesus voltasse. Como seria a sua última semana sobre a terra? Como seria a sua última semana? Rapaz, pastor, eu ia estudar tanta palavra de Deus. Todo dia eu ia ler a Bíblia. Não tinha nem perigo, pastor. Eu não lia e passar 1, 2 horas, 3 horas nem na Bíblia. Última semana? Pastor, eu ia orar tanto. Pastor, ia ter tanta comunhão com Deus. E semana, pastor. Falta culto? Deus me livre. Pastor, eu ia dar um jeito, pastor. Limpeza aqui, oração, evangelização de crianças, evangelismo. Pastor, eu estava em tudo. Podia era botar, pastor. A atividade aqui que eu fazia era tudo. Voltasse próximo domingo. Ia falar de Jesus para todo mundo. Minha luta contra o pecado era de tabefe no pecado. Jesus está voltando, rapaz. Próximo domingo ele volta. A sua vida seria transformada. A sua última semana seria algo extraordinário. Mas por que não fazemos tudo isso agora mesmo? Jesus pode voltar próximo domingo. Jesus pode voltar hoje, a irmã Valda disse. Jesus pode voltar agora. E por que a gente não molda nossas vidas a partir disso? Resposta? Porque nós não amamos a volta. Queremos apenas nos livrar de algumas coisas que nos são ruins. E a gente diz, Jesus. Mas, meu irmão, em toda a história da igreja, nós podemos perceber, quando uma igreja vive na expectativa da volta de Cristo, essa igreja é uma igreja viva, uma igreja ativa. Foi assim no início da igreja. Rapaz,
Aqueles irmãos, o quê, rapaz? Jesus vai voltar, vendia tudo quanto tinha, depositava aos pés dos apóstolos, falavam, todo crente era um missionário e saía evangelizando. Rapaz, a partir de 12 homens, o Império Romano todo foi alcançado, começando de 12 homens, porque eles viviam na expectativa da volta de Cristo. Então eles usavam todo o seu tempo para falar desse Jesus que estava voltando. O mesmo aconteceu no século XIX, no início ali, no começo ali do século XX. Nunca houve um clímax tão grande na evangelização mundial como nesses 2 séculos. Igrejas enviando missionários aos locais mais inóspitos do mundo. Igrejas enviando missionários, pessoas viviam na extrema pobreza para sustentar missionários, pregando o evangelho do reino. Missões e mais missões foram fundadas. Missionários e mais missionários foram enviados. Porque eles viviam numa época de grande expectativa da volta de Cristo Jesus. Jesus está voltando. A gente precisa espalhar o evangelho. Mas hoje, infelizmente, o amor pela vinda de Cristo está sendo abafado pelo nosso materialismo. O amor pela vinda de Cristo Jesus está sendo abafado pela busca do nosso bem-estar, de uma boa posição social, nosso lazer, nosso entretenimento, falta de outras coisas mais importantes a serem tratadas. Nossos corações, é realmente um sufocamento desse amor. Nosso amor foi sufocado por essas coisas. Outras prioridades foram colocadas. Outros amores foram colocados em nossos corações. Pare e pense. Que lugar a volta de Cristo ocupa em seus pensamentos? Que lugar, que prioridade a volta de Cristo tem em relação às outras coisas de sua vida? Se você parar e analisar, se você olhar a sua vida e olhar qual a relação, qual a prioridade que a volta de Cristo tem na minha vida, qual lugar que a volta de Cristo ocupa no meu coração, quando você responder essa pergunta, você vai descobrir que você ama ou não a volta do Senhor. Você vai descobrir como o seu coração se sente acerca da volta de Jesus. Meus irmãos, esse será o momento em que cada crente em Jesus, não importa onde, não importa o que tenha sido, será levado às nuvens para ali se encontrar com o Senhor. Esse momento será glorioso, sublime. Deve ocupar uma posição importantíssima. Se nós vivermos na expectativa da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, faremos grandes coisas para o Senhor. E nesse bairro, nossa cidade, o mundo todo. Com 12, vivendo na expectativa do arrebatamento, eles alcançaram o Império Romano. E nós temos 40 no mínimo. Faríamos o mundo se nós vivêssemos dessa forma. E para concluir, meus irmãos, sua atitude não será boa se você esperar pelo maravilhoso arrebatamento para se livrar de responsabilidades terrenas. Eu me lembro, né? Eu acho que quem faz seminário passa por isso sempre. Um colega meu de seminário, prestes à prova de grego, dando, paz, Jesus voltasse hoje, ia me livrar de um bocado de coisa, ia me livrar de um bocado de problema. Normal, quem passa por seminário escuta dessa. Porque o nosso coração está moldado a isso. O arrebatamento não é uma fuga da ira divina, dos nossos problemas. Não é um desvio de nossas responsabilidades. O arrebatamento não é para isso.
O arrebatamento é Deus nos livrando da ira que virá sobre a terra. Do cálice da ira de Deus. Isso é o arrebatamento. Nós devemos ter a atitude que Paulo escreveu em Romanos 8, 23. Nós mesmos temos as primícias do Espírito. Nós também gememos. Assim como a terra geme, esperando a adoção, nós também gememos esperando a regeneração, a redenção do nosso corpo. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você tem que também anseiar por isso, você tem que desejar por isso. O seu espírito deve estar voltado nisso. Em todo o Novo Testamento, nós podemos ler mensagens incentivadoras de como a iminente volta do noivo para a sua igreja nos ajuda a permanecermos fiéis, firmes na fé e também honrarmos a Ele. Você vê isso direto. Os autores do Novo Testamento, os apóstolos, utilizando o arrebatamento da igreja como um combustível para a santidade, um combustível para a dedicação, combustível para zelo. Em 1 Pedro, capítulo 1, 6 a 8, Pedro vai incentivar os seus irmãos na fé a suportarem suas dificuldades atuais com vistas à futura herança que receberão por meio de Cristo. E a base de Pedro é essa. Pedro baseia essa exortação, da mesma forma como os vários autores do Novo Testamento também fazem. Olha, permaneçam firmes no presente enquanto vocês olham para o futuro. Permaneçam firmes agora, olhando para o que virá. Os autores do Novo Testamento sabiam que a vontade de Deus é que a igreja mantenha o olhar firme no futuro, para que os crentes na atualidade possam ter grande força e confiança. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos fazer um exercício bem rápido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Tanto Pedro como João incentivaram aqui os seus rebanhos, esses irmãos, fixarem sua atenção na futura volta de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Uma exortação à santidade. Pedro está exortando esses irmãos. Olha o que é que ele diz no versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E você folhear algumas páginas, em 1 João, capítulo 3, versículo 13, folheando algumas páginas, João incentiva os seus filhinhos aqui da mesma maneira. 1 João, capítulo 3, versículo 13. 3:3, quer dizer. E qualquer que nele tem esta esperança, que esperança, ele diz no versículo 2, do arrebatamento, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Tanto Pedro como João utilizam essa base, utilizam o olhar para o futuro, olhem para o que Deus fará e que no presente você terá uma vida agradável a Deus. Se você sabe a sua identidade, você sabe quem você é, você sabe quem Cristo é, se você sabe o caminho que você está trilhando, se você sabe o que vai acontecer, como é que você não vive no presente de acordo com isso? Se Deus lhe revelou tudo o que vai acontecer, se Deus diz, olhe para o futuro, olhe o que Cristo fará, como uma pessoa não vai viver? Como nós, cristãos, podemos viver uma vida como se Jesus não fosse voltar? Como se Jesus não fosse nos arrebatar? Como se Jesus não pudesse voltar a qualquer momento? Isso é algo surreal para os cristãos primitivos. Na lógica do Novo Testamento, o futuro age sobre a vida presente do crente. Olha que interessante. O futuro age hoje.
age no presente. Tem que ter influência, olhando para o futuro, olhando o próximo evento escatológico que acontecerá, o arrebatamento da igreja antes da tribulação, isso deve ter influência prática em nossas vidas. Isso tem que ter algum fruto na minha vida e na sua. Algo tem que mudar em nossas vidas, por acreditarmos nisso. E essa verdade ensinada nessa pregação deve lhe levar a 4 atitudes básicas. Um desafio para mim e para você vivermos de acordo com essa expectativa. Primeiro, a crença no arrebatamento da igreja deve te motivar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A crença no arrebatamento da igreja deve levar você a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de purificação, uma vida de luta contra o pecado, de se abster do pecado, evitar o pecado, porque Cristo pode a qualquer momento arrebatar a sua igreja, arrebatar a sua noiva. Isso deve ter influência sobre nós. Segundo, a compreensão do arrebatamento deve incentivar os cristãos a compartilhar sua fé com outras pessoas. Jesus está voltando. Coisas terríveis acontecerão na tribulação. E nós temos que falar desse evangelho. Nós temos que pregar essa mensagem. Nós cremos na eleição. Mas acreditar na eleição é um combustível para nós evangelizarmos mais. É um combustível para nos levar a falar desse evangelho, a falar desse amor, porque qualquer pessoa pode ser uma eleita de Deus. Qualquer pessoa, não está escrito na testa quem é eleito. Geralmente a gente olha, não, nem pregar não, porque isso aí não vai ser crente não. Eu era um desses. Olhavam para mim e diziam assim, nunca vai ser nada na vida. Nunca vai ser crente. E Deus um dia me achou. Se você me dissesse, eu compartilho isso direto, se você me dissesse há 8 anos atrás, há 9 anos, há 10 anos atrás, daqui a 10 anos você vai ser pastor, eu ria na sua cara. Mas Deus alcança as pessoas. O arrebatamento da igreja deve nos levar a isso, a falar desse evangelho. Buscar trazer as pessoas para a igreja, alcançar os eleitos de Deus, alcançar aqueles pelos quais Deus morreu. Terceiro, em meio às tribulações e dificuldades, a esperança no arrebatamento deve te trazer também consolo. Quando a situação estiver difícil, meu irmão, quando a luta bater na sua porta, lembre-se, vai ter um fim. Terá o fim. Meu fim não é esse. Seu final não é luta. Seu final não é morte. O seu final não é dor, não é tristeza. Então, o arrebatamento deve nos trazer esse consolo. Minha redenção está pronta. Meu Senhor virá me buscar. E então eu estarei para sempre com o Senhor. Que consolo. Que coisa maravilhosa. E quarto, a compreensão do arrebatamento deve ajudar os cristãos a priorizarem as coisas eternas sobre as coisas temporais. A compreensão do arrebatamento deve nos levar a investir em coisas eternas. A investir em coisas que nós não perdemos. Não em tesouros desse mundo, como Jesus diz, que a traça corrói, que o ladrão rouba, mas em tesouros celestiais no reino dos céus, que a traça não corrói e o ladrão não rouba.
Devemos investir em obras que tenham esse significado duradouro. A maravilhosa esperança do arrebatamento deve ser realidade na sua vida, pois isso que está escrito na Bíblia e vale ainda hoje, é válido ainda hoje, tanto quanto no outro tempo. E essa maravilhosa esperança que nos leva a viver por Cristo, aqui e agora, e a determinar nossas prioridades, tendo em vista os valores da eternidade, pois sabemos que estamos no caminho para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, conforme 1 Pedro, capítulo 4. E que agora sim nós possamos dizer, como dissemos de manhã, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem buscar o teu povo, Deus. Queremos estar com o Senhor. Queremos desfrutar dessas bênçãos maravilhosas, dessa realidade extraordinária. Senhor, vem buscar o teu povo. Amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo.